Hoje teremos uma edição especial do nosso jornal. Faremos uma retrospectiva com o melhor do que aconteceu com a Ferroviária. Categorias de formação, futebol feminino e masculino tiveram um 2019 histórico. Vamos relembrar cada momento marcante da temporada. Começa agora o AF News. Olá, torcedor afeano! Hoje é sexta-feira, dia 20 de dezembro. 2019 foi um ano histórico para a Ferroviária, que teve momentos marcantes em todas as suas categorias. Iniciando pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Locomotiva fez bonito na competição e se classificou em primeiro lugar do seu grupo, à frente do São Paulo, que seria o campeão do torneio. Na segunda fase, a equipe foi até Rio Claro e, após empatar no tempo normal em 2-2, venceu o Velo Clube nos pênaltis por 4-2. Retornando a Araraquara, a Locomotiva enfrentou novamente o São Paulo, mas desta vez foi superada por 2-0 e se despediu da competição, porém rendendo frutos, já que o atacante Felipe Estrela foi negociado por empréstimo com a Roma da Itália. Com o final da Copa São Paulo, chegou o Paulistão. A Ferroviária fez um campeonato sólido e competitivo, que ficou na memória do torcedor afeano. Foram 14 jogos, 4 vitórias, 8 empates e 2 derrotas. Contra os grandes, a Locomotiva jogou de igual para igual com todos e só foi superada pelo Santos na estreia. Quando enfrentou o Palmeiras na Fonte Luminosa, empatou em 0-0, sendo superior à equipe alviverde. Contra o São Paulo, no Pacaembu, mais um grande jogo e um empate em 1-1, com Léo Arthur marcando um lindo gol para a Locomotiva. A Ferroviária chegou às quartas de final do Campeonato Paulista e realizou 2 jogos eletrizantes contra o Corinthians, após empate em 1-1 na primeira partida na Fonte Luminosa. Com um golaço de Diogo Matheus, a Locomotiva realizou um grande jogo na Arena Corinthians e levou a decisão para os pênaltis, ficando pelo caminho, mas com um orgulho renascido, reconquistando o respeito no mundo do futebol, como disse Tadeu em entrevista após a partida. O difícil é quando você é eliminado de forma humilhante, que você abdica de fazer o que você faz no dia a dia nos treinos. Nós saímos de cabeça erguida, cara, porque em nenhum momento a gente mudou o nosso jeito de jogar, mudou a nossa estratégia. Esse clube tem que ser mais respeitado. Eu sei que a Ferroviária ficou mais de 20 anos longe da primeira divisão. Às vezes tem muitas pessoas que nem sabem o que é a Ferroviária. E o que a gente construiu nesse campeonato, principalmente nesses 2 jogos contra o Corinthians, elevamos o nível e botamos a Ferroviária em outro patamar, que as pessoas também tenham um pouco mais de respeito quando for comentar. Porque não foi o Corinthians que jogou mal em nenhum dos jogos, foi nosso mérito, foi nós que fizemos um jogo muito bom, desde lá de Araraquara quanto aqui. Parabéns para eles, porque eles foram competentes também. E fica a sensação de que dava um pouco mais pelo que a gente construiu durante o campeonato todo. Saímos com 10 jogos quase de invencibilidade agora. É difícil engolir essa eliminação, mas saímos de cabeça erguida. Eu quero aproveitar, você me permite, dedicar esse campeonato que a gente fez a toda a torcida da Ferroviária, que a gente resgatou esse amor à cidade de Araraquara. Quem também fez um grande ano e levou o nome da Ferroviária por Brasil afora foram as Guerreiras Grenás. Com o título de 2019, a equipe se tornou a primeira bicampeã brasileira. Com grandes mudanças no elenco e na área técnica, a equipe feminina da Ferroviária foi se adaptando durante a temporada, lutando até o final para avançar às fases de mata-mata, garantindo a 7ª posição na última rodada da primeira fase. E eis que chegam os playoffs e a equipe afiana mostrou o porquê de carregar a alcunha de guerreiras. Nas quartas de final, após serem derrotadas na Fonte Luminosa pelo Santos por 2-1, as meninas, mostrando muita raça e enfrentando um gramado difícil com chuva, devolveu o mesmo placar e avançou à semifinal nos pênaltis, com grande atuação de Luciana. Na semifinal, o adversário foi o Avaí Kinderman, dono da 3ª melhor campanha na primeira fase. Empate em 1-1 na Fonte Luminosa, com um gol da Ferroviária saindo aos 49 do segundo tempo, marcado por Taiciane, que superou as cãibras para marcar o gol afeano. Em Santa Catarina, na cidade de Caçador, após sair perdendo, as guerreiras buscaram um empate e, mais uma vez, com 2 defesas de Luciana, garantiram vaga na grande decisão. O adversário da Ferroviária na final seria nada mais nada menos que o Corinthians.
melhor campanha do campeonato, vindo de 34 vitórias consecutivas, com apenas uma derrota na temporada. Nada disso assustou a Ferroviária. Com gol de Aline Milene, no primeiro minuto de jogo na Fonte Luminosa, as guerreiras mostraram o que seria essa decisão. Empate em 1-1 em Araraquara e 0-0 em um Parque São Jorge lotado. Pênaltis novamente no caminho afeano. A melhor goleira do Brasil defende um, Corinthians chuta outro para fora e a Locomotiva, perfeita em suas cobranças, levanta o seu segundo título nacional. A primeira equipe da modalidade a conquistar o bicampeonato brasileiro, com a primeira técnica mulher a ser campeã brasileira. Histórico e inesquecível. Embaladas pelo título do Campeonato Brasileiro, as guerreiras grenás arrumaram suas malas e foram em busca da Libertadores da América, que aconteceu em Quito, no Equador. Em meio ao caos político que vivia o país, as guerreiras desembarcaram em Quito já mostrando seu cartão de visitas. Uma estreia deslumbrante, com uma goleada por 10-1 para cima do Mundo Futuro, da Bolívia. Na segunda partida, mais uma vitória, desta vez por 4-1 contra o Estudiantes de Caracas, da Venezuela, e perdendo a terceira partida por 2-1 para o Deportivo Cuenca, do Equador. Classificada em segundo lugar do grupo, a Ferroviária enfrentou no primeiro mata-mata as então campeãs do torneio, o Atlético Huila, da Colômbia. Em um jogaço de tirar o fôlego, vitória por 3-2. Na semifinal, mais uma parada dura, o Cerro Porteño do Paraguai dificultou a vida das guerreiras. Porém, a Locomotiva venceu por 2-1 e carimbou vaga à decisão, onde encontraria novamente o Corinthians. Em um jogo muito disputado, a equipe lutou muito, porém, perdeu por 2-0, ficando com o vice-campeonato da Libertadores. Nas categorias de formação, o clube também teve um ano inesquecível, tanto no masculino quanto no feminino. A equipe sub-15 masculina realizou a melhor campanha de sua história. Os garotos da Ferroviária lideraram as 3 fases de grupo que enfrentou durante a competição, fazendo a terceira melhor campanha no geral, ficando atrás apenas de São Paulo e Palmeiras. Nas quartas de final, enfrentou o Santos em 2 jogos, derrota por 2-1 na Baixada Santista, em uma partida inesquecível em Araraquara. Após estar perdendo por 2-0, a Ferroviária chegou a ficar na frente do marcador, virou para 3-2, mas acabou tomando um empate nos últimos minutos e se despediu da competição. Já no feminino, a Ferroviária teve grandes campanhas nos campeonatos. A equipe sub-17 chegou entre as 4 melhores do Campeonato Paulista e a sub-16 entre as 4 do Campeonato Brasileiro da categoria. E no sub-14, as guerreirinhas fizeram um grande campeonato no Festival Sub-14 da Federação Paulista de Futebol, sagrando-se campeãs, ao baterem o projeto Meninas em Campo do Santos por 5-3 nos pênaltis. Para finalizar o ano histórico da Ferroviária e de Araraquara, consolidando como a capital do futebol feminino, a Fonte Luminosa foi palco do último amistoso da seleção brasileira. A CBF resolveu premiar as 2 melhores equipes do Brasil na temporada, que fizeram as finais do Brasileiro e da Libertadores da América, Corinthians e Ferroviária, e levou um jogo da seleção feminina para cada estádio, o primeiro na Arena Corinthians e o segundo aqui, na Fonte Luminosa. De acordo com Marco Aurélio Cunha, coordenador de futebol feminino da entidade, os jogos foram para coroar as temporadas das 2 equipes. E para esse jogo ficar ainda mais especial, a Ferroviária contou com 2 convocadas para as 2 partidas contra o México. A meia Aline Milene, que foi presença constante na lista da seleção, e o retorno da goleira Luciana, que atuou na partida realizada em Araraquara. E falando em seleção brasileira, a Ferroviária terminou 2019 com atletas convocadas em todas as categorias. Na sub-17, a zagueira Isabelle. Na sub-20, a atacante Taiciane. E na principal, a goleira Luciana e a meia Aline Milene. E assim, finalizamos a última edição de 2019 do Jornal da Ferroviária. A Ferroviária deseja a todos os seus torcedores e colaboradores um Feliz Natal e um 2020 repleto de conquistas. Esse foi o Off News, um excelente final de semana.